Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso 7 Passos para uma Alimentação Sem Leite. Hoje nós temos a aula 2 e na aula anterior a gente falou sobre sair do nosso piloto automático, lembram? O que é sair do nosso piloto automático? Só para a gente relembrar. A gente falou sobre como largar hábitos antigos e repensar, abrir os nossos horizontes para a gente formar novos hábitos alimentares. Pois hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre intolerância à lactose e falar um pouco sobre quais alimentos que você pode consumir, ok? Para quem ainda é novo nesse assunto, eu quero explicar brevemente sobre o que é intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a dificuldade da gente digerir o açúcar do leite, que é a lactose. É importante dizer o seguinte: todos os leites de origem animal têm lactose, inclusive o leite materno. É por isso que todos nós nascemos, na verdade, com a enzima lactase. A gente produz enzima lactase quando nós somos bebês, justamente para a gente conseguir digerir o leite materno. Mas o que acontece com uma grande maioria da população? Aos poucos, logo depois do desmame, a gente vai perdendo a nossa capacidade de produzir essa enzima. E quando a gente chega lá numa fase adulta, a nossa produção de enzima lactase fica cada vez menor até que ela fica insuficiente para a gente conseguir digerir adequadamente a lactose. E é justamente aí que você deve estar se encontrando. Por quê? Porque é onde aparecem os primeiros sintomas de intolerância, ou seja, a gente consumiu leite, comeu torta, brigadeiro, sorvete e nunca teve nada. Isso é o que a maioria das pessoas dizem. Poxa, mas eu nunca tive nada, da onde que agora eu tô tendo esse problema? Pois essa é a situação. É porque chega um determinado momento da nossa vida em que essa produção da enzima, ela começa a ficar tão pequena, tão reduzida, que a lactose não consegue mais ser completamente digerida. E é aí que começam os sintomas de intolerância à lactose. Bom, e o que uma pessoa que tem intolerância à lactose pode consumir? A primeira pergunta que eu faço é: você já experimentou algum produto que tenha no mercado que tenha um rótulo de 0 lactose? Seu corpo reagiu bem, não teve sintomas? Bom, então essa pode ser uma boa opção para você. No mercado hoje existem uma série de alimentos que são 0 lactose. O que são esses alimentos 0 lactose? São alimentos de origem láctea, falando sobre aqueles alimentos lácteos especificamente, né? São alimentos lácteos em que essa enzima lactase que eu estava falando para vocês antes, ela é aplicada no produto. Essa enzima lactase, ela faz o que a gente chama de hidrólise da lactose, ou seja, ela quebra a lactose em 2 moléculas, glicose e galactose. Então, se vocês olharem nos rótulos dos alimentos lácteos que são 0 lactose, vai estar escrito na área de carboidratos lactose 0, e aí vai ter glicose tantos gramas e galactose tantos gramas. Por quê? Porque houve, com a aplicação da enzima, essa divisão da lactose, que é um carboidrato, a gente chama de um disacarídeo, em 2 monossacarídeos. E por que isso ajuda, né? Porque na verdade justamente essa função da enzima lactase é quando nós produzimos essa enzima no nosso organismo, ela faz essa quebra e a gente consegue fazer a digestão normalmente. Então, os produtos que a gente chama também de enzimados, eles são de mais fácil digestão, principalmente para quem tem intolerância à lactose, porque ajuda na nossa digestão. Agora, se você já tentou consumir um desses alimentos e não se sentiu bem, isso pode ser um sinal de que
você tem mais sensibilidade na digestão, pode ter outros problemas digestivos que não estejam necessariamente relacionados apenas à lactose e o carboidrato. Eles também podem estar relacionados à dificuldade de outros componentes dos laticínios, mais especificamente gordura e proteína láctea. Então, muitas das pessoas que têm intolerância à lactose também têm dificuldade de digestão desses outros componentes do leite. E é aí que muitas vezes as pessoas consomem esses produtos zero lactose e falam que mesmo consumindo produtos zero lactose que tem os mesmos sintomas. Bom, nesse caso, para você a alternativa é consumir outros alimentos que sejam zero lactose, mas de origem vegetal. E aí, se você fizer um tour pelo seu supermercado, por uma feira, enfim, por lugares, lojas de alimentos naturais, por exemplo, você deve encontrar várias opções, não só essas de alimentos zero lactose, como outras opções de alimentos de origem vegetal. Hoje no mercado existem diversos produtos, como os leites de origem vegetal, enfim, biscoitos, iogurtes, enfim, são diversos os produtos e a gente vai falar mais detalhes sobre eles. Agora, se você é mãe, você tem bebê e o seu bebê recebeu um diagnóstico de APLV, que é alergia às proteínas do leite de vaca, e o médico recomendou que você retirasse o leite da sua dieta, e eu, na verdade, muitas vezes recebo muitos comentários dizendo: o médico pediu para retirar a lactose. Prestem bastante atenção nisso. Na verdade, a recomendação para mães que têm bebês com diagnóstico de alergia ao leite, elas é que devem fazer a dieta e devem retirar todos os alimentos lácteos e não apenas alimentos zero lactose. É muito importante que você entenda isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entendem que leite e lactose é a mesma coisa. Não, na verdade, lactose é um componente do leite e a proteína é um outro componente do leite. E na verdade, o que o médico pede é que você pare de consumir qualquer alimento lácteo, porque ele quer que você não consuma a proteína do leite, porque essa proteína, as moléculas da proteína, elas passam pelo leite materno para o bebê e assim provocam reações alérgicas. Então é importante que você, mãe, comece uma dieta e essa dieta precisa realmente retirar todo e qualquer lácteo da sua dieta. O que é importante também dizer? Vá ao supermercado, vejam produtos, principalmente todos os produtos de origem vegetal, leites vegetais. Existe, por exemplo, ao invés de manteiga, ao invés de margarina, você deve escolher um creme vegetal. Existe o creme vegetal Becel, por exemplo, que é a marca mais conhecida, que ela não contém leite, mas também existem alguns outros produtos que você encontra no mercado, como pastinhas de soja, requeijão, por exemplo, que é um requeijão à base de soja. São todos produtos de origem vegetal e que você pode consumir, né? Então eu acho que essa pode ser uma alternativa. Também dá uma olhada no semlactose.com, lá a gente tem várias receitas e as nossas receitas elas são indicadas se tem proteína do leite, se tem glúten, ou seja, na verdade é o contrário, né? Você tem que ver qual é a isenção que tem. Então todas as nossas receitas são marcadas com símbolo de sem proteína, sem lactose, sem glúten, enfim. Então você pode fazer uma pesquisa, selecionar as receitas que são sem proteínas do leite e preparar para você. Uma outra dica que eu dou para você é leite de coco, por exemplo, é um dos leites vegetais mais comuns que a gente encontra por aí e você pode adotar na sua dieta, ok? Gente, por hoje era só.
Na nossa próxima aula, a gente vai ter o passo 3, e o passo 3 eu vou ensinar você a ler rótulos de alimentos. Essa é uma grande dificuldade, muita gente tem essa dificuldade, eu vou dar várias ótimas dicas para você. Acompanhe a gente, você vai receber um e-mail com a sua próxima aula em breve, ok? Grande abraço e até a próxima aula!